Olá, pessoal, criadores da sua realidade. Fernanda Federico para mais um vídeo aqui nessa semana. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Célia, do canal Experiência Humana. A gente veio compartilhar com vocês as nossas experiências pessoais sobre a ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio. Ela já pratica ressonância há 4 anos e eu estou começando agora. Então, no vídeo de hoje, a gente veio trazer para vocês uma comparação às experiências, tudo que a gente está vivendo, né? Conhecendo, se autoconhecendo nessa trajetória. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixe o comentário de vocês aqui, a gente vai ficar muito feliz de ver a interação de vocês. Então, deixe já o seu like e aproveite o vídeo. Oi, gente, nós aqui de novo para esse bate-papo gostoso, mas eu não estou sozinha hoje. Hoje tem conosco a minha amiga Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, Célia, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, um prazer enorme hoje tá fazendo esse bate-papo com você. E a gente vai gravar esse vídeo, vou deixar super especial para vocês no nossas redes, no YouTube, no Instagram, para divulgar um pouquinho e contar. O intuito hoje desse vídeo, né, é para a gente contar as nossas experiências com a ressonância harmônica. É, Isso. A Célia, ela tem 4 anos já que ela é ressonante, junto com o professor Hélio Couto. E eu sou recém, né, começada. Tenho atualmente hoje, que é o dia que a gente está gravando, 35 dias de ressonância. Então, o objetivo do vídeo é a gente falar um pouquinho das nossas experiências, os nossos desafios, o que a gente vem enfrentando, né, nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. E é isso. É eu com a minha experiência inicial e a Célia já como uma boa veterana. Exatamente. E olha, se eu estou há 4 anos, é porque o meu ego foi muito forte, viu, gente? Foi muita resistência, mas muita resistência mesmo. Foi difícil, sabe? Eu pedi uma onda. Aí, a hora que começava a entender, que começava a vir aqueles conflitos de ego, não, esse negócio não é para mim, eu vou parar, vou buscar outros meios. Aí eu parava, esquecia ele, ponto, começava a ver outras coisas. E aí depois, como a dor é tanto e o desejo de crescer, de mudar é tão grande, eu falei, não, gente, mas não pode. Ele fala que a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego. Vou lá, eu de novo. Vou insistir de novo. E continuo, sabe? Não vou desanimar, não vou desistir dessa vez. Eu falei, dessa vez eu vou até o final. E dessa vez eu tenho menos resistência. As coisas estão mais fluídas, está mais leve. Ufa, que alívio. Célia, me conta um pouquinho como é que foi para você esse processo de auto se descobrir, sabe? Por que foi o intuito principal de você há 4 anos atrás? Teve esse objetivo de você procurar a ressonância harmônica? Qual era o seu propósito? Conta pra gente um pouquinho. O meu maior propósito é o desejo de mudança, mas um desejo de mudança verdadeiro. Hoje está muito na moda a palavra sustentável, né? E aí eu queria uma mudança que fosse sustentável, que fosse durável, aquela mudança que hoje está bom, então eu estou boa, a mudança dura enquanto dura o meu humor. Não, eu queria uma coisa constante, uma mudança não estava porque estava e não existe. Você tem que estar crescendo sempre. Mas que a mudança fosse real em todos os aspectos da minha vida. Era esse o meu desejo. E claro, como todo mundo, sabe, eu pensei que eu ia ficar rica. É aquele foco nosso principal, né? Agora, casa, carro, apartamento vai surgir, igual o Hélio fala, de princípio. Exatamente. E aí, como não vem o carro, não vem o apartamento e vem os conflitos, aí você pensa, não, esse negócio. E aí, o que eu observei nesse meio todo, o aspecto financeiro, ele melhora, mas para mim, eu percebi que não era o foco principal. Tá? O meu foco principal eu quero uma mudança profunda em todos os aspectos. Claro que o financeiro também vai junto, sabe? Eu também queria a vida financeira mais leve, mais fluida. Mas o meu objetivo principal era ter uma experiência com o todo.
sabe? Com a minha centelha divina. Esse era o meu desejo principal, porque eu queria não só uma evolução para mim, mas para o planeta. Sabe, o desejo que as pessoas possam epanouir. Ah, não, espera aí, misturando francês com português, no português não dá. Desabrochar, sabe? A flor, ela tem que desabrochar para dar fruto. E aí era esse desejo, e continua sendo esse desejo, sabe? Esse processo de desabrochar, você começa pequenininho, sabe? Você abre cada dia um pouquinho, e nem sempre esse processo é fácil, porque depende da quantidade de sol, de água. E o que no começo, há 4 anos atrás, quando eu me lancei, que eu pensei que a coisa ia ser instantânea, que ia ser assim, ó. Aí eu disse, não, eu vou ter a vida espiritual, a experiência que eu quero, vou poder ajudar o outro, que também é um dos meus desejos, mas também eu vou ter meu carro, casa, apartamento. Sim. E aí eu percebi que foi, para mim, um grande aprendizado, que nem tudo é instantâneo. Nem tudo é Nissin miojo, né? Conhece Nissin miojo? Aquele macarrão instantâneo chinês? Em 3 minutos e tem a comida pronta. Realmente, eu acho que tudo na nossa vida, a gente precisa ter o tempo, porque tem uma das leis universais é essa, a lei do ritmo, né? É aquele que a gente tem de realmente plantar a nossa sementinha, colocar ali a terra, preparar a terra, colocar a nossa sementinha, deixar ali regar ela, deixar ela germinar com a terra, deixar aquele tempo dela se preparar para crescer, e depois que ela crescer e já estar forte, já estar consolidada naquela terra, ela vai começar a dar frutos. E isso também vai acontecer com as estações do ano, conforme vai indo, se está muito quente, se está muito frio. E tem essa lei do ritmo, que vai e volta o pêndulo, né? Então, a gente achar que a gente entra num processo de expansão de consciência, entra num processo de autodesenvolvimento, a gente vai ter resultados instantâneos, é realmente uma ilusão, porque o autodesenvolvimento, quando a gente começa a se conhecer, quem sou eu verdadeiramente, quem é essa pessoa, por que eu estou aqui, quando a gente começa a se auto-questionar de coisas muito mais profundas, a gente não tem respostas instantâneas, porque é para a vida, é um conhecimento, é um desenvolvimento que a gente vai fazer para o resto da vida, são etapas que a gente vai seguindo, não é um objetivo final que a gente vai chegar e alcançar e conseguir, e é isso, cheguei lá no topo e acabou. Como muitas coisas, a gente tem essa prisão mental de achar que eu preciso ter aquela posição para eu estar feliz. Eu preciso ter uma casa, carro, apartamento para mim estar feliz. Eu preciso morar fora do Brasil para mim estar feliz. Eu preciso ter dinheiro. Enfim, não são situações, são fases da nossa vida que a gente precisa aprender, vivenciar. Eu acho que a palavra, o objetivo principal da gente estar vivendo é o vivenciar as experiências, é vivenciar as situações da vida, tanto positiva como negativa, e como a gente sabe lidar com isso da melhor forma. Porque como a gente trabalha o nosso ego, como a gente trabalha essa parte de olhar para o outro, como sendo como eu, sendo o outro sou eu, né? O outro é o meu espelho, o outro é o meu reflexo. Então, esse autodesenvolvimento é constante. Particularmente, assim, eu tive uma reviravolta em 2020, porque, engraçado, porque é um ano muito desafiador para todos nós, né? Tá sendo um ano muito desafiador. Porém, para mim, particularmente, está sendo um ano, assim, de totalmente descoberta. Porque final do ano de 2019, eu vinha seguindo uma rotina muito assim, trabalho, casa, não tinha muito tempo para me dedicar para as coisas que eu gosto, eu estava muito infeliz com isso. E aí eu comecei a buscar alternativas, opções, onde eu tentasse realmente me enquadrar, sair daquela prisão mental de eu preciso trabalhar, mas não estou feliz onde eu estou aqui, ou as coisas não estão fluindo da forma que eu queria, mas como é que eu vou sair disso? Enfim. Então, eu comecei a buscar formas que eu realmente pudesse quebrar aqueles padrões, né? Buscar opções que me deixassem realmente plena, feliz, trabalhando dentro do propósito de vida, que é a gente
deixar um legado, né? Quando eu Isso. morrer, como as pessoas vão lembrar do meu nome? O que eu vou deixar de ação? Como que eu vou deixar uma sementinha aqui no planeta Terra, de alguma Uhum. forma, que isso possa dar frutos, né? Isso. De alguma É. maneira. Então, isso veio um questionamento muito forte em mim. Foi quando eu entrei assim, em imersão para estudo mesmo de física quântica, que foi onde o processo que eu comecei a pesquisar mais livros, tanto profissionais que trabalhavam na área no Brasil, como fora do Uhum. Brasil também, né? Profissionais, palestrantes. E quando a gente começa a entender mais sobre a física quântica, a gente começa a ver que tudo depende da gente, né? Nada mais É. no outro, nada mais está fora. Que para o universo, para o Criador, para o todo, só existe a gente. É só Uhum. nós mesmos com o nosso universo. E tudo aquilo que está à nossa volta é referente àquilo que existe dentro de nós. Agora, essa consciência é muito difícil. Porque quando você assume essa consciência, e você não tem mais em quem jogar a culpa. E Exatamente. dá medo, porque você fala, puxa vida, eu atraí isso, mas eu não queria atrair isso, mas eu atraí consciente ou inconscientemente. Então, ser o ator da vida tem que ter coragem. É verdade. E aí foi o ponto principal para mim, porque eu comecei a fazer uma autoanálise, uma imersão mesmo dentro de mim e falar: poxa vida, se tem alguma coisa hoje que não tá do meu agrado, que tem alguma coisa que eu não gosto da forma que vem sendo seguida, é porque é a forma que eu estou lidando, é a forma que eu estou dando energia para isso. Não tá É. no outro. Porque muitas vezes a gente, quando não tem uma expansão, não tem conhecimento sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre leis universais, a gente acha que quando as coisas não estão bem no nosso trabalho, por exemplo, é o chefe que não nos valoriza. Ah, porque eu ganho menos, porque eu trabalho muito e ninguém me reconhece, ou porque a minha família é isso, meu filho é aquilo. Uhum. A gente sempre acha, o relacionamento principalmente, né? As pessoas acham que tem que achar no outro aquilo que falta na gente. Mas é É. totalmente o oposto. Primeiro eu tenho que ter aquela característica em mim que eu desejo vivenciar no outro, né? Então, se eu quero ter realmente um relacionamento feliz, próspero, amoroso, eu tenho que achar essa característica em mim. Eu tenho que ser essa pessoa para mim. Eu tenho que ser a pessoa amorosa. Eu tenho que ser essa pessoa que me valoriza, Uhum. que me ama, que cuida do meu corpo, que cuida de mim. Eu tenho que ser É. essa pessoa para mim, porque daí a minha energia vai fluir para as outras coisas. E aí, Isso, porque é até uma coisa que eu aprendi fazendo todo esse trabalho e essa busca, porque a ressonância é só uma ferramenta. Mas o trabalho é você que faz. Ela simplesmente começa a limpar os processos, faz os processos de limpeza. É como você pedir à sua mãe: mãe, se eu posso fazer um bolo? Sua mãe fala: sim, minha filha. Aí compra todos os ingredientes, coloca em cima da mesa. E você senta e fica esperando o bolo. Não, tem que pôr a mão na massa. Você tem que quebrar o ovo, tem que saber quantos ovos tem que deixar. Você faz o trabalho. Você tem a ferramenta, ela abriu o caminho. E exatamente. você vai fazer o trabalho. O que acontece é que, às vezes, muitas pessoas pedem a ferramenta, senta e cruza o braço. Mas eu, por exemplo, eu fui muito audaciosa, eu pedi a consciência de Gandhi, né? Então, eu queria o conhecimento de Gandhi. Aí, sentei, aí depois comecei a pensar, espera aí, se eu pedir Gandhi, a conhecimento de Gandhi, eu tenho que conhecer Gandhi. Exatamente. Então, eu tenho que estudar a vida dele. O que fez dele o homem que ele foi? Quais são as ferramentas que ele usou? Porque ele não nasceu daquele jeito, ele não nasceu pronto. Aí Exatamente. eu fui pesquisar, fui ler a biografia dele, fui ler os livros que ele leu, e aí eu fui aprender para trabalhar e domesticar o meu ego. Agora, um dos pontos, quando você começa a entrar na famosa cartaz, né, que é a energia velha que tem que sair para entrar a nova. Então, é o conflito interno, essa desassociação cognitiva que diz o professor Hélio Couto. E quando você começa, para mim, o que foi um choque muito grande foi reconhecer eu mesmo, o meu ego. Eu acho que eu fiquei 1 ano, ou mais de 1 ano, brigando com o meu ego, olhando e vendo cada reação. Eu sabia, então, se eu estou tendo uma reação a esse conflito, reação é a resistência do ego. Então, ego
significa resistência, que é igual a reação. Então, eu estou reagindo, eu estou no ego. Gente do céu, durou acho que quase 2 anos, muito mais de 1 ano e meio, eu de conflito com o ego. Eu sabia que era o ego, mas eu não conseguia soltar o osso. Sabe o cachorro que segura o osso? E essa consciência, você está consciente, eu estava consciente da briga do ego, e eu escutava outros livros como Eckhart Tolle, O Poder do Agora, Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, durante 5 meses ou mais, eu escutava todos os dias o audiolivro. E comprei um livro de papel para ler, e eu lia, eu via. Aí eu escutava, eu via o negócio de Taoísmo, que falava do ego, todas as reações, fica em silêncio, educa seu ego. E eu falava, gente do céu, o meu ego está muito selvagem, que eu não dou conta de educar o bicho. Isso foi a sua primeira onda, Sérgio? Não, eu acho que isso já estava entre segunda e terceira onda. Na primeira, o que você sentiu assim que foi mais desafiador para você? Olha, as primeiras eu não prestei muita atenção porque foi numa fase que logo meu pai morreu. Então, como eu entrei no processo de luto, eu não prestei muita atenção. E aí eu passei por ler a segunda onda e depois eu voltei, falei, não, tem que retomar a vida, pegar as coisas certinho. Aí já tinha passado todo esse processo de luto, mas foi uma coisa que eu observei, foi muito fácil lidar com o luto. Sabe? Foi um processo doloroso, que é um processo que, culturalmente, a gente é educado para sentir a dor e sentir a revolta desse ato, só que eu não me revoltei. Então, eu já vi isso como um benefício de limpeza. Eu consegui superar, essa é a palavra, superar essa perda com muita facilidade. Então, eu levei isso, que foi uma das coisas que a onda me ajudou na primeira onda. E acho que facilita a gente entender que a vida não acaba, né? Não é porque isso. a pessoa partiu desse plano físico neste momento que a vida acaba, que a gente nunca mais vai ter contato com os nossos familiares, as pessoas que a gente ama. Eles nunca vão deixar de existir. Nós nunca vamos deixar de existir. Não, exatamente. Então, eu acho que foi até por isso que eu nem dei a continuidade a todos os processos. E quando eu passei, depois eu fiz a segunda, a terceira, eu respeitei os prazos. Da terceira, foi entre a terceira e a quarta, e lá que eu não respeitei o prazo, porque eu entrei no processo de luta com o ego. Sim. E eu vejo isso como um processo de limpeza da ressonância, porque a ressonância ela faz uma limpeza gradativamente. Sim. Tem que ser... E à medida que eu ia entendendo, que eu ia lendo os livros, que eu ia buscando esse conhecimento, e a vontade, o desejo também de fazer a meditação, a disciplina, tudo isso, foi coisas que difícil de educar, de ter essa disciplina, de ter esse engajamento. Não, eu vou conseguir, eu vou meditar todo dia, tal hora, de tal hora, e guardar isso. Então, foi esse processo de educação. Ainda eu estou nele, mas foi essa a fase entre a terceira e a quarta. Quando eu entrei agora na quarta, o processo já está mais leve, porque eu já ganhei mais disciplina, o ego já está mais maleável, o financeiro começou a fluir. Porque uma coisa que eu achei interessante, que eu aprendi muito com a ressonância, e que Chopra, no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele fala, doa aquilo que você precisa. Aí eu pensei comigo, preciso de dinheiro, então eu tenho que doar dinheiro. Ai. Do ego, né? Naquela parte. Olha, dar dinheiro, não sei para você, mas para mim foi a coisa mais difícil, porque eu pensava o seguinte, olha a minha falsa crença, eu não tenho nem para mim como que eu vou dar. Era muito mais fácil eu doar um feijão, doar uma cesta básica, é muito mais fácil eu doar uma ajuda psicológica, massagem, reiki, jogar um tarô. É muito mais fácil eu doar os meus serviços do que eu tirar o dinheiro do bolso e doar. Sim. E aí depois, 5 meses, escutando Chopra toda noite. Eliminando... Doa o que você precisa. Eu falei, eu vou doar o dinheiro. E aí eu consegui. Aí eu encontrei uma família e eu decidi, falei, vou ajudar essa família, uma família nordestina. E eu ajudei durante 1 ano. 1 ano eu mandava dinheiro todo mês para essa família, paguei um curso de aula de violão para essas crianças e construí uma fábrica de farinha junto. Nossa, tudo de uma vez.
Vai que foi. Você pergunta. E a coisa começou a fluir do meu lado. Uma agrofloresta que eu gostaria de fazer, que era o meu sonho, formar um pomar de fruta rara, começou a virar realidade. Olha só. Fazer uma casa com uma varanda de bambu começou a virar realidade. Então, as coisas começaram a fluir na live. E minha filha de 10 anos, que eu achei muito interessante, que ela falou o seguinte, e aí eu repeti, eu contava aqui em casa, falei, vamos ajudar essa família. Aí minha pessoal, falei, não, a gente não está precisando de dinheiro, então tem que doar dinheiro. Aí todo mundo me olhava meio assim, com o olho arregalado. Mas não falava nada, deixava eu fazer, sabe? Aí minha filha pegou 2 francos, o dinheiro daqui, né, chama franco, pegou e doou. Falou assim, eu vou doar isso aqui pro meu amiguinho, que é aniversário dele. Eu falei, minha filha, mas você vai doar 2 francos? Leva um presente. Não, eu vou dar o presente também, mas só não falou que se a gente dá dinheiro, a gente ganha dinheiro? Ela levou os 2 francos para a escola e deu pro menininho. 2 meses depois, se passar, ela ganhou 200 francos. Olha só. Tá vendo só como funciona realmente a lei da atração quando a gente acredita. Tudo depende da gente, tudo depende do ato de soltar. E não fazer alguma coisa pensando, é que eu preciso fazer isso. É aquela coisa de soltar, sabe? Quando você faz o seu coração, você entrega com amor, você faz aquilo com gratidão. Realmente, eu quero ajudar alguém, eu quero fazer bem para alguém, eu quero que alguém se sinta feliz com isso. Isso volta pra gente. Isso volta. É a lei do retorno, né? Que existe e que tudo que nossas ações vai ter um retorno disso. E é maravilhoso quando a gente começa a ver que a gente ajudou outras pessoas. A gente fez uma família feliz, a gente deu possibilidade para uma pessoa que não tinha essa possibilidade de fazer sozinha. A gente deu possibilidades, caminhos. Né? O que eu achei que me impressionou, eu tenho uma amiga aqui que ele toca teorba, é um músico de alto nível, de música clássica barroca. Teorba é um violão de quase 2 metros. Eu acho que é 2 metros. Não sei quantas cordas, sabe? Da época barroca. E é muito bonito, lindo, lindo. E aí ele veio jantar aqui com a gente, a mulher dele canta música barroca, lírica, uma voz linda. E aí, eu comentando com ele, aí ele olhou para mim e falou, Célia, você não sabe o que você deu para essa mulher, você deu poder para ela. Aquilo me chocou. Eu falei, gente do céu, aquilo que eu dou é aquilo que eu volto. Não é o dinheiro que conta, é o poder. Mas não é o poder, aquele poder financeiro, é muito mais do que isso. Mas me deu uma alegria, falei, olha, eu estou pedindo, não é o poder que eu estou querendo, mas não esse poder de dominar o outro, não. Porque o todo é o quê? Poder. Senão ele era o todo. Você já viu o todo, a centelha divina não ter poder? Não, é perfeito, né? É a perfeição. É a gente que precisa ainda muito aprender, desenvolver, mas a nossa centelha, né, o todo, é perfeito. É perfeito. É um plano para nossa evolução. E assim, sobre esse caso que você deu poder, né, para outra pessoa, você, além de dar poder dela se realizar uma coisa que ela gosta de fazer, que ela ama fazer, você está ajudando ela até a desenvolver talvez uma profissão mais para frente, desenvolver, ajudando outras pessoas, passando essa corrente, uma forma de ela ensinar, uma forma de, enfim, crescer espiritualmente, alegria, sonhos se realizar, né? Então, como isso é muito mais magnífico do que efetivamente de qualquer outra coisa que você pode fazer. Né? Foi assim, então por isso que eu acho que vale a pena a gente perseverar. Não quer dizer que a ressonância seja a única, é uma das ferramentas entre milhares que existem. Eu escolhi essa, era mais acessível para mim, foi a que eu tive acesso no momento, e eu continuo lá e estou aprendendo muito. Ou depois de 4 anos, voltar a escutar de novo o Hélio Couto, porque eu parei de ouvir uma época, e comecei a ouvir outras coisas. Depois eu comecei a perceber que eu já ensinava física quântica e no meu consultório com meus pacientes, clientes, de uma maneira não oficial, porque eu falava para os meus clientes, olha, a tomada ela tem o polo negativo e positivo, se você não tiver os 2 polos, ela não vai funcionar. Na nossa vida é a mesma coisa. Faz as pazes com a sua sombra, como diz o Jung.
E aí eu começava a falar para eles, olha, onde você dá a sua atenção é que vai crescer. Então, isso é o quê? Dupla fenda. Exatamente. Eu comecei a transmitir a coisa de uma maneira, de uma linguagem simples, popular, que a pessoa começou a entender. E quando ele ouvir dupla fenda, ele vai falar, mas foi isso que a Célia falou. Aonde eu ponho a minha atenção é onde vai crescer. Que Exatamente. nem o fermento de pão. É. Exatamente. E para mim, assim, com relação à ressonância, como é que foi? Porque eu comecei a assistir as palestras. Eu já tinha algumas pessoas da minha família que faziam, mas na época eu falava assim, eu acho que ainda não é o momento. Aquela coisa assim, eu conhecia a ferramenta, mas eu falava, ainda não é o momento, ainda não é o momento, porque eu preciso. Para mim era, quando eu começar a fazer ressonância, eu tenho que me dedicar estudar, não é uma coisa banal, porque se eu quero mudanças, eu tenho que me dedicar para isso. Isso. Né? Uhum. A minha cabeça era isso. E naquele momento eu ainda não estava 100%, então eu ficava sempre adiando e adiando. O meu marido, ele é ressonância mais tempo que eu. Ele já está na terceira onda dele, já vai completar um ano que ele faz ressonância. E por mais que eu vendo os desafios dele e tudo mais, né, o crescimento, eu ainda estava resistente. Olha só a questão do ego, né? Como é forte com a gente. Mas eu falei, chegou um momento que eu falei, eu vou agora realmente me dedicar para isso. Então eu comecei a assistir as palestras. E para mim, a partir do momento que eu comecei a assistir o caminho das palestras, começou a fluir muita coisa assim para mim, porque cada vez que eu assisti uma palestra de 3 horas do professor, Exatamente. eu queria assistir a outra, porque era uma coisa que eu falava assim, gente, como a gente não tanto conhecimento, tanta informação, né? E como que eu ainda não tinha tido esse contato? Então eu tive essa sede muito forte. E eu já, naquela época, eu acredito que já meu ego já estava começando a falar muito forte ali, porque agora tá tudo bem, agora a ressonância para mim, quando chegar a ressonância vai fluir tudo uma maravilha, porque eu já sei de tudo. E não é, a gente realmente tem que respeitar as nossas etapas, tem que respeitar a lei do ritmo, porque É. e aí o que acontece? Fiz os pedidos da ressonância, né? E logo, agora eu estou com 35 dias. Ainda é muito início, né? Ainda é muito começo. Mas eu senti que eu mudei muito nesses 35 dias. Tanto no sentido que eu vou falar assim, de resistência, porque antes de começar a ressonância, eu estava muito fluida. Vai acontecer isso, isso e aquilo. Depois que eu comecei a ressonância, me travou muita coisa, que eu comecei a um questionamento interno. Será que isso é assim? Será que é assado? Por que isso tem que ser assim? Mas aí depois eu comecei a me autoanalisar, porque isso é importante. A gente começa a se Isso. autoanalisar e ver, peraí, eu estou limpando coisas do meu inconsciente, coisas que eu não sei, coisas de vidas Uhum. passadas, coisas É. dos meus chakras, coisas, Isso. experiências que eu vivi que eu nem sei, que eu nem tenho consciência, mas que eu estou passando por um processo de purificação, eu estou passando um processo de limpeza e eu preciso dar tempo para isso, sabe? A partir do Exatamente. momento que eu começar a me autoanalisar, porque tudo, como eu falei no começo da nossa conversa, tá dentro da gente. Então não adianta. Tá. Uhum. Eu fiquei até, entrei em alguns conflitos assim, porque o fulano não me ajuda, porque isso não flui, isso não acontece, porque o outro parece mais fácil. Eu falei, opa, peraí, que não é esse caminho. Eu tenho que Uhum. começar a me autoanalisar, porque a questão tá aqui dentro de mim. Então, se as coisas não tá fluindo da forma que eu desejo, o que que eu preciso mudar em mim? O que que eu preciso enxergar em mim que eu não estou enxergando neste momento, mas que a mudança depende de eu auto me analisar e falar, a forma que está hoje, eu quero mudar, mas eu que preciso fazer esse caminho. Extrabico, é. Ninguém vai fazer esse caminho para mim. Ninguém vai pegar a minha mão e falar assim: Não. olha, vou aqui percorrer por você, entendeu? Fica aí na janela, vendo a paisagem. Não, a gente que tem que ir lá e caminhar e seguir os desafios. Fernanda, é que nem ir no banheiro, ninguém pode ir para você. Exatamente. E isso é muito assim, a gente, por mais que no momento, quando a gente passa por alguma situação, a gente pode achar assim, nossa, poxa vida, por que tem que ser tão ruim? Por que tem que ser tão difícil? Por que tem que ser tão doloroso? Mas se a gente autoanalisar, a gente vai ver que a gente está purificando.
a nossa aura. A gente está purificando os nossos pensamentos. A gente... Olha, eu senti tanta dor no coração. Você sentiu? Sim, sim. Como até te falei, a gente teve algumas conversas na semana passada. Eu estava com uma autoanálise muito grande de mim. Foi até um momento que eu falei, não, eu tenho que refletir, eu tenho que meditar, eu tenho que mudar isso e aquilo para mim ter o resultado que eu quero, sabe? Porque isso depende de mim. Não vai ser a Célia, não vai ser meu marido, não vai ser minha mãe, não vai ser o país onde eu moro, não vai ser a política, não vai ser o meu emprego. Ninguém. Por mais que eu tente achar culpados ou circunstâncias que justifiquem o momento que eu estou, nada vai mudar se eu não percorrer esse caminho e falar, isso aqui eu não quero mais, essa crença, esse modo de pensar não me representa mais, eu quero mudar, eu vou buscar ferramentas, eu vou buscar terapias, eu vou buscar pessoas, eu vou buscar eu vou buscar me aperfeiçoar cada vez mais para ter o resultado que eu quero. Porque isso principalmente com a ressonância. A ressonância, ela ajuda sim a gente ter dinheiro, prosperidade, saúde, tudo que a gente realmente quer, como o professor Eli fala, tudo que você quer pedir para a ressonância, você consegue. A partir do momento que a gente solta e fala, isso já é meu. A minha centelha é... Porque você tem que ver o seguinte, a escassez não faz parte do todo. O todo é a abundância. E se você conecta com a abundância, a abundância financeira é só um aspecto do todo. Exatamente, porque tudo já existe dentro do todo. Tudo. E o que é interessante, que tem um versículo na Bíblia, eu já estudei para ser teóloga, né? Uma época eu queria ser pastora. E aí então eu gosto dessa referência, porque nem tudo que está lá é falso. Tem algumas coisas muito boas que foi ensinado por Cristo. Aí, uma das coisas que foi ensinada é que nenhuma folha cai da árvore sem autorização do todo. Exatamente. Então, o todo, ele tem o controle de tudo. Então, o todo, ele é a riqueza, ele é a abundância. E o que eu acho interessante que o professor Hélio fala, que o nosso maior medo de soltar é que a gente pensa que soltar é você abandonar a coisa e viver na pobreza. Não. Mas é uma falsa crença que a igreja, culturalmente, a gente tem essa ideia, né? É isso, a gente precisa... nós estamos trabalhando para quebrar isso, e cada vez é tão forte que às vezes a gente nem percebe que está nesse paradigma, nessa crença. A gente tem que mentalizar que a gente já é perfeito. A gente já tem aquela coisa do ser para ter, né? Primeiro, eu preciso ser uma pessoa de prosperidade, eu preciso ser uma pessoa que tem um relacionamento, eu preciso ser uma pessoa que porque aquilo vai chegar até a gente conforme a energia que a gente já vivencia, né? Agora, isso leva tempo para entrar na cabeça, viu? Na cachola. Entender isso é tão duro, tão difícil, porque isso é uma das coisas que é interessante estudar, que o professor Hélio Couto bate dentro na tecla. Porque para a gente entender isso, você tem que criar novos caminhos no cérebro, novas conexões neuronais. E se você não estuda para criar essas conexões no cérebro, é difícil você conseguir entender, porque você não tem condições neuronal para captar isso. Sim, exatamente. A gente tem que expandir a mente, né? E isso é expansão da mente. O que é expansão? Gente, não é palavra... Eu pensava que era uma coisa misteriosa. Eu quero a expansão da consciência, que eu vou ter sonhos. Não, gente do céu. É simplesmente o seu cérebro vai ter mais conexão. E isso que a gente chama em neurociência, a plasticidade do cérebro, a capacidade de fazer novas sinapses, novos neurônios. Sim. É simples, só que complicou as coisas para a gente. Então, assim, quando a gente começa a fazer esses estudos, se conhecer mais sobre as leis universais, conhecer mais sobre o todo, sobre física quântica, se autoconhecer. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente vê que essa expansão de consciência é a gente adquirir conhecimentos, a gente enxergar o outro como sendo nós, né? Sem o julgamento, porque o julgamento é uma coisa raizada. E a gente pensa que não julga, tá? Essa foi uma das coisas que eu aprendi também. Eu julgar, imagina, eu não estou julgando, só estou fazendo uma análise. Mas a gente julga tudo, porque o cérebro ele precisava separar para aprender. Então eu julgo, essa caneta vermelha, ela é melhor do que essa amarela.
Isso é julgar. Não, eu gosto, o feijão é pior do que o arroz. Não, o feijão engorda, arroz. Tudo, eu julgo tudo, os mínimos detalhes eu estou julgando, mas eu não percebo como julgamento. Sim. E quando a gente começa a ter essa expansão de consciência, a gente começa a ver que julgar o outro é a gente se maltratar. É a gente se julgar. Porque aquilo que eu estou enxergando no outro não é a realidade que ele vê nele. Não é a vida que ele tem nele, que ele vê para ele. Uhum. É a mesma coisa quando eu desejo mal para o outro. Quando eu desejo mal para o outro, não é para ele que ele vai sofrer, porque eu quero que a pessoa perca o emprego, porque ele fez isso e aquilo para mim. Não é ele, porque para ele tem a sua consciência e ele vai ter a realidade que ele acredita ter. Agora, no momento que eu desejo mal para o outro, aquilo é um circuito do eletromagnetismo. Aquilo vai voltar para mim. Talvez não seja através daquela pessoa, mas vai ser através de uma outra pessoa que vai entrar na minha vida, vai fazer uma situação, eu vivenciar uma situação que seja similar àquilo que eu vou sentir na pele, daquele julgamento. Vai ser, talvez não com uma pessoa, mas vai ser com o meu trabalho, com a minha profissão. Então, assim, toda vez que a gente auto-julga alguém, ou a gente defama alguém, maltrata alguém, enfim, a gente está fazendo isso com nós mesmos. Quando a gente... E aí, quando a gente fala isso, voltando ao assunto de fazer para nós mesmos, você pode perguntar às pessoas, você se ama? Claro que eu me amo. Só que a pessoa não sabe o que é amar a si mesma. E quando eu me amo, eu não vou julgar o outro, eu não vou desejar o mal para o outro. Por quê? Porque eu me amo. Então, é um bom egoísmo, porque se eu sei que vai voltar, então eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu me amo. Então, se eu me amo, eu quero o que eu quero que o universo traga para mim? A fluidez. Eu quero o amor, então eu tenho que deixar para o outro o amor. Exatamente, exatamente. E isso é muito difícil, principalmente quando você, como eu te falei, a vida minha do aspecto financeiro começou a expandir também, começou a melhorar. Então, o nível de trabalho, você começa a ter pessoas trabalhando para você. Então, você começa a ser uma empresária. Já estou virando empresária. Ó, todo trabalhando. Porque se eu contratei uma pessoa, se eu sou responsável pelo salário dela, eu sou uma empresária, não sou? Claro, com certeza. Isso. E quando você começa a contratar, nem sempre você contrata as melhores pessoas, porque você não conhece. Você atrai aquilo que você precisa da sua experiência. E nesse momento, quando a pessoa recebe o dinheiro para fazer um trabalho e não faz o trabalho, a nossa tendência é o quê? Reclamar, não é? É de punir a pessoa, de querer o mal para aquela pessoa. E aí, o que eu fiz nesse tanto? Eu falei assim, peraí, eu decido amar e perdoar. Porque se eu amo essa pessoa que está querendo, que fez esse ato, o que eu quero que volta para mim? É amor, com certeza. O amor. E eu quero que atrair outras pessoas de outro nível. Olha, eu decidi, o dia que a pessoa fez isso comigo, eu sentei, eu olhei no espelho, eu fiz exercício de Luísa Reis, eu fiquei 10 minutos olhando no meu olho, na frente do espelho, eu decido amar e perdoar. Fulana abençoado, sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Você acredita que a pessoa me devolveu o dinheiro? Mas você vê que é energia? É tudo, para que a gente fala, tudo é energia como a gente olha as coisas. Se a gente olha com aquela energia de prejudicar a pessoa, de julgar, de apontar o dedo, de fazer o mal, isso vai voltar pra gente. A pessoa, por exemplo, acha que fazer o mal para alguém, se deu bem, deu um golpe, enganou, roubou, ela pode até se dar bem naquele momento, ela pode até conseguir fazer o que ela quer. Só que isso vai voltar para a pessoa, vai voltar em ela tem consequências. Não quer dizer que eu aceitei, sentei. Não, soltar não quer dizer que eu não tenho ação. Exato. Eu decidi amar e perdoar, mas eu liguei para a pessoa e falei, olha, o negócio está assim e assim. E aí, o que nós vamos fazer? Ele assim, eu sinto muito, madama, eu te peço perdão, a coisa saiu do meu controle, mas eu vou ressarcir a senhora. E já começou. Eu parcelei, eu fiz como Gandhi. Olha só, o que eu pedi, não foi o caráter de Gandhi? Sim. Dando certo. Gandhi, olha só, contando uma experiência dele, que ele é fantástico, esse homem. O coração dele, a integridade dele, é isso, sabe?
Já assistiu o filme da vida dele? É maravilhoso. Já. E aí, quando a biografia é melhor ainda. Se ler a biografia, você vai ficar encantada. E foi ele escreveu a biografia porque ele estava na prisão. Em vez de reclamar porque estava na prisão, ele falou: ufa, agora eu posso escrever. É. E aí, quando ele trabalhava como advogado na África do Sul, ele tinha alguns clientes que ganharam uma causa, mas o cliente dele ia levar à falência o outro. O cliente estava com razão? Estava. Mas é justo você fazer uma família inteira passar fome depois por causa de uma consequência de um erro que o outro fez? O cliente falou: eu não posso fazer isso. Então, ele pegou, o que ele fez? Ele negociou com o cliente dele, falou: olha, a situação é assim, assim, a causa é do senhor, nós já ganhamos a causa, mas eu proponho o senhor num acordo para a gente negociar a dívida para que ele não possa fazer uma falência. Porque não é correto levar o outro à falência. Aquela E coisa, todos os negócios dele eram assim. saber que vai prejudicar o outro, né? E tomar consequências. Ah, não tô nem aí, problema é dele. Isso é realmente não olhar para nós. Não ver que ali poderia ser eu. Não ver que ali é uma situação que vai voltar para mim a energia que eu tô colocando. Isso faz. Eu, assim, na minha primeira onda, eu pedi bastante limpeza, sabe? Bastante limpeza da minha aura, limpeza espiritual, porque eu sei que são coisas que são de tempos passados, vidas passadas, situações que muitas vezes a gente não se lembra no nosso inconsciente. Eu também foquei muito na limpeza. E assim, e por mais que hoje eu muitas vezes tenho dias desafiadores, mas eu sei que é para um bem maior. Eu sei que vai surgir consequências maiores, vai após esse processo, né, de não que isso vai acabar, porque isso é uma constante evolução sempre. O maior fluxo de coisa acontecer, vai começar a fluir tudo da forma que a gente deseja. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre, quando a gente quer fazer alguma ressonância, na minha opinião, é a gente buscar, a gente se conhecer. Quem sou eu? O que eu quero deixar para o mundo? Qual é o propósito da pessoa que eu quero ser? O que eu quero ser lembrada? Sabe? Tudo isso. E quando a gente olha pra gente sem pensar no mundo material, vamos dizer assim, o mundo material ele vai acontecer, ele vai fluir naturalmente. A gente tirar esse foco e falar quem realmente sou eu, né? A gente se olhar, eu acho que a gente se permite a evoluir milhares e milhares e milhares de vidas até que a gente vai ter que crescer para se fundir com o todo, né? Para a gente se conectar com tudo de novo e falar: agora sim, eu não enxergo mais só para mim, eu enxergo infinitas possibilidades para outras pessoas, eu enxergo infinitas possibilidades porque eu tenho ainda a viver, porque eu tenho ainda a agregar, né? Não é tão maravilhoso? Imagina a trajetória de todas as pessoas, né? Gandhi, enfim, todas as pessoas que a gente fez uma história de mudança, de evolução, de ajudar a humanidade, de ajudar pessoas a ter um modo de vida diferente, a pensar diferente, né? Isso é maravilhoso. Então, é esse o propósito que eu realmente venho buscar na ressonância, que é a gente se conhecer. Porque quando a gente dá o primeiro passo, a gente sabe quem eu sou, sabe o que eu tenho, a minha missão, meu propósito de vida aqui, que eu quero deixar, né? Eu acho que o dinheiro vai vir natural. O dinheiro, as possibilidades, as viagens, tudo vai vir natural. Tudo vem. Tem uma frase de Isaac Newton, aliás, tem uma frase que ficou muito conhecida por Isaac Newton, mas não é dele. Eu não lembro o nome da pessoa que fez a frase, porque é da Idade Média, que fala o seguinte: eu só vejo mais longe porque os meus pés estão em cima de gigante. E aí, então, o que eu acho é o seguinte: todo nosso objetivo é o desenvolvimento pessoal. Então, se a gente está buscando olhar mais longe, qual é o gigante que a gente está com os pés em cima? É isso aí, é nisso que a gente tem que focar, né? Com certeza. Exatamente. Ai, que delícia a nossa conversa, tô adorando. Foi ótimo. Tem alguma coisa para acrescentar aqui? Antes? Eu acho que nós falamos o essencial, né? Senão vai ficar muito longo e depois a capacidade de cérebro e concentração do povo perde.
Pessoal, a gente vai disponibilizar esse vídeo no canal do YouTube. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para a gente específica sobre ressonância harmônica, específica sobre o tema que a gente falou aqui, deixa nos comentários. A gente vai adorar ver o comentário de vocês, as sugestões, as dúvidas. Realmente, esse vídeo é para a gente ver as possibilidades de duas pessoas, né? Que fazem a ressonância harmônica junto com o professor Hélio Couto. Uma pessoa que acabou de começar agora, a outra que já tem uma experiência. Mas o foco realmente é a gente saber que tudo faz parte de um processo. A gente tem que realmente respeitar as etapas, a gente tem que sim se conhecer, estudar, se aperfeiçoar, melhorar naquilo que a gente realmente deseja, para que tudo aquilo que a gente deseja fazer e ter flua até nós, conforme a nossa energia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso bate-papo, foi super gostoso. Caso vocês queiram mais, a gente pode voltar aqui em outros vídeos, né? Fazer outros temas. Exatamente. Lei da atração, enfim, é um assunto que é do nosso canal, né? Tanto meu como da Célia, que é experiência humana, né? Isso, porque o objetivo do meu canal é contar minhas experiências, né? Claro, você vai dando pincelada em cima de estudos da neurociência, da espiritualidade, da física quântica, mas baseado na minha experiência. Porque uma das coisas que eu busquei com o Hélio, com a ressonância, era o desejo profundo de mudança. E cada vez que a gente vai tendo essa mudança, é uma experiência. E nada melhor do que a gente aprender com a experiência do outro. Exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente tem pessoas que nos ajudam a falar, olha, eu já trilhei por aqui, eu sei a sua dor, eu sei o que você está passando, a gente sentir compreendido, né, e ver que todo mundo passa por essas fases, todo mundo tem os seus altos e baixos, mas vai depender sim só do modo de como a gente enxerga esses altos e baixos, como a gente lida com isso, né? Como a forma que eu recebo essa informação é o resultado que eu vou ter. Então, quando a gente compartilha isso com muito mais pessoas, a gente ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo ou que têm a vontade de passar. E que eu digo, quem tem a vontade de fazer, faça sim. Pode ser desafiador, mas é para um bem maior para você, evolução, crescimento, expansão de consciência, prosperidade, alegria, que é esse o nosso objetivo. É esse o motivo que todo quer, a gente seja feliz. Exatamente. E olha, aceite desafio. Essa é a minha mensagem final. Aceite, ousa desafiar. Quando eu decidi escutar Chopra 5 meses, foi um grande desafio. Quando eu decidi olhar no espelho 90 dias e falar, Célia, eu te amo, eu te perdoo, foi um desafio. Mas isso trouxe resultado. Sim, exatamente. A gente vem ensinar um pouquinho, porque são fases que a gente vem passando e que a gente fala, olha, isso dá certo, isso não dá certo, isso funcionou, isso não funcionou. Acho que quando a gente compartilha isso, né, e vivencia isso na pele realmente, a gente passa muito mais amor ao próximo, desejando realmente que ele tenha mudanças significativas, assim como a gente também vem trilhando aí na nossa jornada. Obrigada. Exatamente. Obrigada. Nosso bate-papo. Obrigada, Fernanda. E até a próxima vez. Então tá. Tchau. E um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.